Grandes fatos. Aconteceu, a gente informa. Realização Grande FM. Olá, este é mais um episódio do podcast Grandes Fatos e nesta edição vamos dar continuidade no episódio sobre acessibilidade na construção civil, um assunto de uma importância em termos de inclusão e mobilidade urbana. Você já parou para pensar como a acessibilidade impacta a vida de milhões de pessoas? Desde calçadas até edifícios, cada detalhe na construção civil pode ser a diferença entre liberdade e limitação para aqueles que convivem com alguma deficiência ou mobilidade reduzida. Neste podcast, o segundo episódio, vamos trazer o que a legislação diz a respeito da acessibilidade na construção civil, além de mostrar o quanto o planejamento adequado com especialistas pode trazer benefícios não só para os deficientes físicos, mas pode ainda trazer muito mais conforto e facilitar a mobilidade de idosos, mães com carrinho de bebê e pessoas com mobilidade reduzida. Fique com a gente! O nosso podcast Grandes Fatos, Acessibilidade na Construção Civil, parte 2, está entrando no ar e esperamos que você aproveite este conteúdo. Grandes fatos. Aconteceu, a gente informa. A acessibilidade na construção civil é um tema de extrema importância, não apenas por ser uma exigência legal, mas também por refletir um compromisso com a inclusão e o respeito à diversidade de necessidades. Atualmente, a acessibilidade é regulamentada no Brasil pela Lei nº 10.098 de 2000, conhecida como a Lei da Acessibilidade, e pelo Decreto 5.296 de 2004, que detalha critérios e normas técnicas para a eliminação de barreiras arquitetônicas, urbanísticas e de comunicação. Além disso, a ABNT NBR 9050-2020 é a norma técnica que orienta as construções e reformas para garantir a acessibilidade, abordando itens como rampas, corrimãos, sinalização e adaptação de sanitários. Segundo essas regulamentações, todos os edifícios públicos, comerciais e de uso coletivo devem estar adequados às normas. Recentemente, algumas cidades e estados reforçaram os prazos para a regularização, vinculando a emissão de alvarás ou certificados de funcionamento à comprovação de acessibilidade. A Lei Brasileira de Inclusão, número 13.146 de 2015, também fortalece essas exigências, destacando que a acessibilidade não é uma opção, mas sim um direito. Os prazos para adequação variam conforme o município ou estado, mas em geral já não se trata mais de algo futuro. Muitos empreendimentos estão sendo cobrados imediatamente. Alguns locais concedem prazos específicos para obras de regularização, que podem variar entre 1 a 3 anos, dependendo do tamanho e da complexidade do imóvel. Em entrevista para a nossa equipe, o arquiteto Alessandro Machado falou sobre este assunto. Vamos ouvir o especialista? Como diz, né, a lei está aí para todos, né, e os prédios, por exemplo, eles já estão exigindo, né, em projetos novos, esses itens de calçada e etc. já é exigido. E você tem muita situação aqui em Dourados que você tem bairros, né, que você tem uma certa declividade no imóvel, então tem um terreno no meio, o cara vai lá e constrói um projeto novo. O cliente vai lá, faz, ele vai estar totalmente adequado, sai o habite dele. Mas a casa do lado, por ser antiga, já tem aquele desencontro de altura. O certo é tentar um consenso, né? Dar um prazo maior, imagino eu, para que essas pessoas venham, porque isso aí já está exigindo há muito tempo, né? Sim, sim. Mas a gente vem ouvindo de várias pessoas, né? Assim, tal prédio público, por exemplo, não tem acessibilidade e eu tenho que ter na minha casa, eu tenho que ter no meu estabelecimento.
Só que assim, aí que está o grande gargalo, que essas pessoas, elas reclamam e alguns poderes públicos aí que tem... Mas isso não vai muito, talvez por esse espaço ocupado pelo poder público já ser antigo e ainda não ter sido construído dentro das normas, porque os novos já também são obrigados já a seguir a norma que está vigente. As edificações novas, sim, mas, por exemplo, aqui em Dourados, né, está sendo exigido, salvo engano, o Ministério Público solicitou, a prefeitura acatou, né, tá exigindo, tem vários projetos, aumentou o número de projetos de arquitetos colocando para aprovação, mas a partir de janeiro de 2025 as edificações precisam de ter protocolado o projeto de acessibilidade para análise, né, para esse projeto ser aprovado e a pessoa poder ter aquisição do habites, consequentemente o prédio que já é antigo, igual você comentou, ela já tem um habites, mas ela tem que ter um alvará de funcionamento. E um dos itens exigidos é a acessibilidade. No caso de um projeto novo, por exemplo, se eu sou dono de um imóvel e alugo para um prédio público, se é alugado, eu tenho que adaptar o prédio para o meu inquilino, porque já faz parte, porque é um prédio particular. Se é um prédio público, eles vão ter até janeiro, salvo engano, de 2027. Os prédios públicos vão ter até janeiro de 2027 para se modernizar, adaptar a todos esses 8 itens de acessibilidade. Eu ia até te perguntar sobre isso, então, ou seja, é uma questão aí de médio, longo prazo, para que efetivamente tudo que a gente está falando aqui, discutindo de acessibilidade, possa estar praticamente quase que, não vou dizer totalidade, que é impossível você pensar em totalidade, mas avançar bem, né? Isso, exatamente. Igual eu falei, a dificuldade hoje é onde encontra, porque assim, os arquitetos e os engenheiros, na verdade, a gente segue em várias leis, né? Por exemplo, para a gente fazer um projeto, a gente tem que se basear em quê? Na lei do uso do solo do município, no Código de Obras, que respeita a taxa de ocupação, né? Consequentemente, a lei da acessibilidade está junto aí. Poder público e leis vêm para ser exigidas e cumpridas, e os arquitetos e engenheiros, de modo geral, eles se adaptam a isso. Sim. Eles estão se adaptando, estão conseguindo, mas a dificuldade que a gente fala é isso aí. É você ter uma solução imediata. Hoje, para projeto novo, a gente fala assim, é mais viável, porque você está podendo ter aquela condição de movimentar terra num terreno que está muito elevado, por exemplo, você pode diminuir terra, de cortar, enfim, e adaptar aquele projeto novo para essa necessidade das pessoas que vão estar utilizando esse ambiente. Agora, nos prédios antigos, que a gente avalia de alguma forma que teria que ser algo a longo prazo, porque você tem imóveis com banheiros pequenos, você tem degraus na frente de em lojas comerciais, que você tem que se adaptar. A utilização de ambientes públicos por pessoas com deficiência, PCDs, ainda enfrenta muitos desafios, mesmo com avanços legais. Muitas adequações são feitas de forma superficial, deixando barreiras como rampas mal projetadas, ausência de sinalização tátil e banheiros adaptados de difícil acesso. Essa acessibilidade parcial limita a autonomia dos PCDs, que muitas vezes dependem de terceiros para superar obstáculos, além de lidar com a falta de preparo de profissionais para atender suas necessidades. Apesar das dificuldades, muitas mudanças têm ocorrido. O PCDs tem encontrado maneiras de usar estes espaços, como o apoio de comunidades que compartilham informações sobre locais acessíveis e o uso de tecnologias. No entanto, o aproveitamento pleno ainda é limitado. Sabemos que as mudanças precisam acontecer em todos os ambientes, desde calçadas, prédios públicos e privados, além das mudanças nas construções de novas casas ou na adaptação das antigas. Conforme nos explica o Alessandro Machado durante entrevista com Paulo Wagner, isso já está acontecendo e ele participou do planejamento de alguns desses projetos com acessibilidade. Vamos ouvi-los? Não, assim, qualquer medida que você faz, um arquiteto ou proprietário de imóvel, às vezes ele pode ler a lei, entender a lei, se ele executar ali um serviço que não precisa de uma aprovação e ele fizer alguma coisa, qualquer item que estiver dentro da norma que atenda um portador de necessidades já é muito válido, porque faz muita diferença. O que a gente vê assim, a gente imaginar todo o centro da cidade ou os bairros mais próximos ao centro,
todos eles com calçadas e tudo assim, é uma coisa que vai a muito longo prazo. Então eu acho que assim, tem que estudar isso melhor, né? A gente vai ter uma administração nova entrando agora, tem que ver como que eles vão a receber o assunto e pôr em prática, com as autoridades, né? Enfim, não, vai seguir a lei conforme estava, vai ter que seguir, mas tem que fazer essa adaptação, eu acho que é a longo prazo. Até eu ia falar contigo exatamente sobre isso. Óbvio que a tua experiência é trabalhar dentro do setor privado, na construção de edificações e tudo mais, mas quando se pensa também para que isso dê certo, a cidade tem que pensar nessa questão da mobilidade urbana, porque essa mesma pessoa que tem dificuldade de entrar numa edificação, numa residência, ela circula pela cidade. Então, isso tem de sair, digamos ali, da parte restrita e se abrindo esse leque para todo o município de maneira geral, né? Sim, algumas... o grande potencial que a acessibilidade traz para uma cidade é justamente isso, a mobilidade urbana. Sim. E dentro de uma residência é o conforto, é o viver um pouco melhor dentro da casa, que tem algumas medidas de acessibilidade. Então, diante de algumas inovações que você falou, assim, por exemplo, o que sai de tecnologia... Hoje você tem em equipamentos para acessibilidade, né? Aí a gente sai um pouquinho da construção civil. Sim. Mas você tem um pessoal que desenvolveu uma cadeira para avião, né? Que ela tem um formato de letra C, que a pessoa ela faz a transferência dela para o assento. Você tem hoje impressora em braille, você tem alguns itens mesa de trabalho adaptada, tem várias situações. E na construção civil não é diferente, a pessoa vem se adaptando também, só que de uma forma mais demorada. Por exemplo, ainda como um item, tem fabricantes de vestuário, né? Que você pega, por exemplo, ao invés de usar botões nas roupas, está usando velcro. Que a pessoa às vezes tem uma deficiência na mão, ou um impedimento, vamos falar assim, de dificuldade para colocar ou abotoar uma calça, uma camisa, a pessoa tem aquela possibilidade de ter um velcro que facilita o uso dela. Eu até ia usar um exemplo aqui, né, um adendo, na verdade, na nossa conversa. Eu vou pegar um item só e eu vou falar a lei. É uma lei federal de 2018, né? Que ela tem um item, por exemplo, que a gente usou numa edificação aqui em Dourados. É uma edificação multifamiliar descendo o residencial Portal ali, tem um prédio ali. Sim. É um projeto do nosso escritório, onde a gente atendeu um item dessa lei que é na janela. Se você reparar uma hora passando por ali, você vai ver que o prédio, na altura do peitoril da janela dele, a gente fez um pouco mais baixo. E essa lei fala por quê? Você aumenta o campo de visão de um possível cadeirante ou um usuário que está acamado. Então o cara está lá, por exemplo, no 8º andar do prédio e quer dar uma olhada lá para baixo. Se ele tem um peitoril de janela normal, ele fica só vai ver o horizonte, possibilitado. Então a gente tem todas as normas de segurança, aí já entra outra norma que é para janela, entendeu? Então uma coisa puxa a outra. Mas ela tem lá a parte de acabamento e a pessoa aumenta o campo de visão. Sim. Então assim, é um exemplo de vários que a gente colocou ali. É um prédio que está em edificação em Dourados, né? Sim, então dentro disso tudo que a gente está falando aqui, pensar em arquitetura, pensar em engenharia, sem ter essa acessibilidade caminhando junto, em termos de futuro, não existe mais como você caminhar por essa área, né? Não tem futuramente e assim, a tendência eu acho que é só aumentar. Sim. A gente fica numa situação, né, que os arquitetos, igual eu te falei, devido a várias leis, por exemplo, você vai pegar uma lei lá do uso do solo, você fala assim, eu quero fazer um prédio nesse determinado terreno. A lei fala que ali não pode ter prédio porque ali é um bairro residencial. Se não pode, não pode. Né? Então você começa a ver o que tem as opções para você compor o seu projeto. E na acessibilidade é a mesma coisa. Sim. Não adianta você fazer um prédio por exemplo, eu vou fazer um prédio aí residencial de 20 apartamentos e hoje você vai ter que ter a rampa, vai ter que ter o elevador de acesso, você vai ter que ter... Já se é projeto novo, já fazer essa janela com campo de visão ampliado e normas no próprio botão do elevador tem que ter o botão em braille também, identificação visual, todos aqui, itens que a gente falou. E aí, ou seja, as coisas elas vão se compartilhando e efetivamente dando mais qualidade a essa pessoa. A acessibilidade vai muito além das necessidades das pessoas com deficiência física. Ela beneficia diversos grupos, como idosos, mães com carrinhos de bebê, pessoas que passam por cirurgias ou têm mobilidade reduzida.
e até mesmo crianças. Adaptar espaços para atender a essas necessidades promove inclusão, praticidade e conforto para todos, tornando os ambientes mais acolhedores e funcionais. Ao pensar em acessibilidade universal, estamos garantindo rampas bem projetadas, elevadores, corrimãos e banheiros adaptados que facilitam a locomoção de qualquer pessoa, independente de suas condições temporárias ou permanentes. Esses ajustes não apenas respeitam a diversidade de necessidades, mas também criam ambientes mais seguros e confortáveis, eliminando barreiras físicas e sociais. O impacto de um espaço acessível é positivo para todos. Ele reduz esforços, oferece autonomia e melhora a experiência em ambientes públicos e privados. Mais do que uma obrigação legal, a acessibilidade universal é uma forma de pensar no bem-estar coletivo, promovendo igualdade de oportunidades e uma melhor qualidade de vida para todos que utilizam o espaço. Vamos ouvir o que diz o Paulo Wagner e o especialista Alessandro Machado. Mas ainda falando de acessibilidade, porque desde que nós começamos a falar aqui de acessibilidade, a gente está sempre passando essa questão de ter uma acessibilidade com qualidade, é apenas para pessoas PCDs, pessoas com algumas necessidades. Mas a gente pode pensar em uma acessibilidade de qualidade para o cidadão, vamos dizer assim, comum, que queira ter um conforto melhor, que facilite a sua transição, a sua locomoção dentro da sua casa, do seu escritório. A acessibilidade vai além da questão PCD, ela vai em termos também de oferecer essa oportunidade de que haja uma movimentação com qualidade dentro de qualquer espaço, né? Sim, salvo engano, no interior de São Paulo, eu não me lembro se a cidade é Sorocaba, se eu não me engano, existe um condomínio residencial direcionado para o público idoso. Sim. Então, por exemplo, um senhor ou uma senhora que ficou viúvo, tem o bairro é um bairro projetado, planejado, sim, né? Vamos dizer aí 10, 20 casas, eu acho que era esse número de casa, era 10 de um lado, 10 do outro, e as casas são todas interligadas com rampas, com acesso de concreto vassourado, então não fica aquele piso liso, a pessoa consegue ter uma aderência nos pés. Piso tátil, o piso tátil também, lembrando um outro detalhe, tem que ter um contraste, você não pode pôr lá um concreto cinza e o seu piso tátil na cor cinza. Ele tem que ter um contraste, até muitas pessoas questionam, mas... Se ele não enxerga, por que tem que ter? Se ele não enxerga, por que tem que ter? Porque, igual eu falei no começo, a visão, o campo de visão de uma pessoa que estava fora do assunto era ou o cara é cadeirante ou o cara tem deficiência visual. Mas a pessoa às vezes pode ter um glaucoma, ela pode ter uma catarata, só limitada e não total. Então isso aí faz uma diferença. Então existe mais uma lei que é essa do contraste. Então o bairro é todo adaptado. Por exemplo, a entrada das casas não tem degraus, são só apenas aquela altura da pedra, da soleira, polida, arredondada. Então o cadeirante entra. Todo o projeto é com porta de 90, sim, entendeu? As gavetas, né, com a cava na gaveta para a pessoa colocar a mão. Sim. Tem barras parecidas, vamos colocar assim, de hospitais, aquele proteção na porta com corrimão. Sim. Então você anda no corredor, banheiro com barras. Além do necessário, né, um pouco a mais, você põe uma vertical, uma transversal, porque ali é onde vai tomar banho, banquinho para tomar banho, então o bairro é todo adaptado. Então assim, no dia a dia a gente percebe, nós já fizemos aqui em Dourados 5 projetos residenciais que usaram um elevador, por opção. Sim. Então assim, é uma opção do proprietário que dá um certo conforto, né? E assim, também pensando em valorizar a casa, né? Sim, querendo ou não, é um equipamento. Tem pessoas que gostam realmente de morar dessa forma. E isso até a gente lembra que a gente começou falando aqui, falando dessa questão do cliente que ele chega com a ideia de pensar a casa para o futuro, o imóvel dele, pensar no futuro. Sim. Porque às vezes se ele, de repente, ele tem um valor limitado para fazer um projeto e ele sabe que de repente depois vai ficar idoso, ele não pode querer fazer uma casa só com escada, porque depois ele vai ter essa dificuldade de ter que subir essa escada. Então ele tem de pensar que cada um de nós vamos ficar velhos. Como é que faz? Eu vou poder ficar nesse imóvel? Não vou poder ficar? Isso tem que ser pensado exatamente para evitar que lá no futuro você tenha esses problemas, né? Sim, evitar, às vezes assim, uma medida que você... Um exemplo, a pessoa não tem, por exemplo, um plano de saúde.
E às vezes um acidente doméstico desse complica a situação, porque vai gerar você a ter um custo, ter que de repente desfazer de algum bem que você tem, uma moto, um carro, para poder pagar aquele tratamento possível. Então assim, toda medida que você traz, ela é viável e faz muita diferença na vida da pessoa. E hoje a gente também, dentro da arquitetura, a gente tem algumas empresas em Dourados que são aliadas a isso também, que é a automação, né? Sim. A automação, ela, querendo ou não, ela atende uma área, porque é tudo por comando de voz, né? E presencial, e hoje com aplicativos no celular, né? Então, você está longe de casa, você aciona isso, aciona aquilo. Ah, mas, por exemplo, a pessoa tem dificuldade ou tem algum problema na fala. Então, como é que vai acionar o comando de voz? Mas tem outras situações. Pela digital. Né? Pela digital. Então, é um grande aliado também aos projetos, é essa parte da automação, que nos projetos residenciais, propriamente, pegou... Sim. Tem muita gente já elaborando. Tudo é custo e querendo ou não, uma adaptação leva custo. E aí, às vezes, o que parece ser um custo alto para você fazer quando você está fazendo um imóvel, na verdade, tem que ser pensado como investimento, que é exatamente porque você vai pensar a longo prazo e às vezes aquilo é necessário. Né? Sim, hoje tem que fazer para você... Por exemplo, se você vai fazer uma galeria comercial hoje para alugar, você guardou as suas economias lá, vou investir num projeto. Você não vai fazer simplesmente como um projeto a gente fazia há 25 anos atrás, aí, né? 20 anos atrás. Você fazia o projeto, banheiro ali, aquele tamanho. Hoje não, hoje tem alguns municípios, por exemplo, Campo Grande, essa aprovação vinculada à acessibilidade já pede há mais tempo que Dourados. Sim. Né? Então já tem outros municípios em outros estados também já vem solicitando há bastante tempo. Grandes Fatos, uma realização da Grande FM. É essencial reforçar que investir em acessibilidade não é apenas cumprir a lei, mas criar um ambiente mais inclusivo e funcional para todas as pessoas, independente de suas condições físicas. Além disso, adequar um imóvel pode ser uma oportunidade de valorização do patrimônio, já que empreendimentos acessíveis são mais atrativos e demonstram responsabilidade social. Esse foi o podcast Grandes Fatos, disponível no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite nosso conteúdo. Assim você será notificado toda vez que tivermos novidades. Esperamos que você tenha gostado de nosso conteúdo e em breve, novos episódios estarão à sua disposição. Você conferiu Grandes Fatos, uma realização da Grande FM.